Bom dia, Sanches. Oi? Desliga o microfone, secretária. Está nos ouvindo, né, professor? Estou ouvindo. Tudo bem? Tudo bem? Eu desliguei. Acho que tem que desligar o microfone aí, senão vai dar microfonia danado, ou não? Nós vamos desligar. Só um minutinho. Aqui está desligado. Oi, e agora? Deu certo? Agora eu sei o que está acontecendo. Eu vou silenciar o ou. Mas se eu silenciar... Só um minutinho. É o som? Deixa eu ver se melhorou. Não. Tem dois ligados na mesma sala. Com você. Dois Meet? Tem. Tá, eu vou ter que botar o microfone aqui, então. Sanches, tu me ouve? Só um pouquinho. Então, essa é a tecnologia, né? A gente tem que aprender a lidar com ela. Acontece, tenham calma que acontece. Agora nós não te ouvimos. Calma. Está ouvindo agora? Agora, estão me ouvindo ou não? Não, estamos ouvindo. Não está me ouvindo? Diego? Não está me ouvindo? Agora Agora está ouvindo ou está baixo? Agora estamos ouvindo baixo. É que eu botei pelo computador, Sanches, porque estava dando microfonia. Tu está nos ouvindo? Eu estou ouvindo bem vocês. Tá. Sanches, então, muito obrigada por aceitar nosso convite assim de última hora. Se não me engano, você disse que está em Minas Gerais hoje, ou para um lugar bem distante? Eu estou em Recife. Recife. Não, nesse momento eu estou em Caruaru, no interior. Estou em Caruaru. Não era no Paraná. Caruaru. Então, aqui está reunido o CONSEMI. Estão ouvindo? Representado pelos 27 regionais. E a gente vai te ouvir um pouco. E o Emerson, vem cá, Emerson. O Emerson, que é secretário de Venâncio Aires. O Emerson vai ser o nosso representante aqui para todos não precisar falar e vir. Já tem várias perguntas, mas acho que a gente ouve um pouquinho, não sei o que tu propõe. A gente ouve um pouquinho, tu já sabe o tema, né? Que a princípio é a preocupação com 70%. Pode ser. E depois a gente faz perguntas a partir disso. Tá, vamos fazer um teste no volume. Tá. Como que vocês estão me ouvindo, Diego? Como é que está aí o meu som chegando aí? Está baixinho. Vamos ver. Está muito baixo? Será que Tá bom? é que aqui na minha saída acho que eu não tenho muito para fazer, Diego? Oi, como é que tá? Vocês estão ouvindo? Eu estou te ouvindo, estou ouvindo bem. Tá. E vocês me ouvem bem? Só um minutinho. Tá, tudo bem. É que eu estou em dois Meet. Tá. Não há problema. A hora que vocês acharem que o som tá bom, eu começo Já aqui. tenho que tirar o dessa sala. Problema. Estão me ouvindo? Como está, Diego? Ok, estão ouvindo, beleza? Hora que posso começar? Então tá bom. Se der algum probleminha, Diego, sinal, alguma coisa, se avisa, eu retomo da onde houve um problema. Primeiro, bom dia para todo mundo, bom dia nossa presidente, nossa vice-presidente, toda a diretoria, os representantes dos conselhos. Emerson, bom dia para você também, e que bom que vocês estão reunidos, estou vendo que vocês estão aí no auditório da FAMURS, onde é a sede da Undime também, fico feliz que estejam reunidos, e a Undime Rio Grande do Sul, como sempre, muito atenta, muito organizada, trabalhando e fazendo muita coisa. Eu fico muito feliz com tudo isso. E a Maristela conversou comigo, e se a gente podia fazer uma conversa hoje para tratar um pouco mais dessa questão dos profissionais contemplados nos 70%, né? Então, eu preparei algumas coisas, depois o Diego pode até mandar para vocês, mas acho que o importante é a gente conversar. Mas,
para poder ajudar a nossa conversa, para poder encaminhar a nossa conversa, eu tenho um materialzinho bem rápido aqui, só para nos ajudar a refletir aqui. Diego, eu só peço que você me confirme se o material está entrando na tela, se está ok, se puder só falar, que eu já não estou vendo mais vocês. Acho que está, né? Está tudo bem, né? Sim. Sim, né? Tá bom. Ok, tranquilo. Vamos lá. Preparei algumas coisas aqui que a gente possa falar dos profissionais que entram no 70 e trouxe só uma rápida informação sobre a questão do VAT, porque eu tenho recebido muitas mensagens de WhatsApp e e-mails do pessoal do Rio Grande do Sul por conta aí do VAT. Então, é um segundo que eu vou falar do VAT. Mas vamos lá. Quando a gente fala da questão dos profissionais que podem receber dos 70%, da parcela dos 70%, é muito importante a gente observar, a gente tomar conhecimento do que efetivamente é o que está previsto na legislação. E o que está previsto na legislação nesse momento é o disposto na Lei 14.113, que fala, olha, podem integrar esta parcela de até 70% da receita total do Fundeb, podem estar integrados e receber dessa parcela os profissionais da educação, e não mais profissionais do magistério. Já vamos chegar lá, Emerson, para discutir essa questão. E os profissionais de educação, nos termos do artigo 61 da Lei de Diretriz e Base de Educação, desde que estejam em efetivo exercício. Mas também podem integrar esta parcela dos 70% do Fundeb, o mínimo de 70% do Fundeb, os profissionais contemplados na Lei 13.935 de 2019, que foi lá e falou, olha, nas escolas é preciso ter assistente social e psicólogo. Mas profissionais, assistentes sociais e psicólogos que estejam atuando no âmbito da educação básica, no âmbito da Secretaria de Educação. E aí, uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é que está havendo uma confusão danada e muitos municípios estão colocando todos os assistentes sociais da prefeitura para receberem do Fundeb da parcela dos 70%, e tem município que está colocando uma boa parte, inclusive, ou às vezes até todos os psicólogos da prefeitura para receber dos 70% do Fundeb. Não é isso. Então, a primeira coisa que eu queria destacar, que deve ter umas 30 perguntas, precisa ter feito concurso psicólogo ou assistente social para receber dos 70%? Precisa ter feito concurso para educação? Não. Mas, para receber dos 70%, eles têm que estar atuando na educação? Sim. Tem que estar atuando na educação. E pode estar atuando um período na educação ou uma carga horária menor em outra área da prefeitura? Não. Se eles querem receber dos 70%, precisam integralmente estar atuando na Secretaria de Educação e precisam integralmente, o tempo todo, estar atuando na educação. Agora, esta atuação, é importante que a gente lembre que não é um trabalho de um psicólogo que está numa clínica, por exemplo. Não é isso. É um trabalho em favor da aprendizagem do estudante. Ele precisa ser lotado na escola? Ele não precisa ter lotado na escola, mas a atuação dele tem que ter relação com o âmbito escolar. Porque se não tiver relação de atuação com o âmbito escolar, não se caracteriza uma atividade de apoio ao estudante, de apoio à trajetória de aprendizagem do estudante. Agora, mesmo que ele seja um profissional que pertença ao quadro geral, Diego, qualquer coisa você manda no WhatsApp alguma mensagem, porque eu não estou vendo aqui vocês, né? Estou com a tela compartilhada, eu não estou vendo. Mesmo... Oi, nós estamos no celular também. Tá legal. Mesmo, Diego, que ele não esteja integralmente atuando ali, não seja concursado para educação, não há problema.
ele pode receber dos 70%, mesmo ele estando no quadro geral da prefeitura. Só que, para caracterizar isso, ele precisa estar atuando na educação. E aí, é claro, os profissionais da educação. Mas os profissionais da educação em efetivo exercício. E a gente precisa lembrar que efetivo exercício é quem está atuando na rede municipal de ensino. Ah, mas eu tenho um professor de educação física que são do esporte, que está lá no esporte, e eles fazem atividades de contraturno escolar. Eles podem receber de 70? Olha, se esta atividade de contraturno escolar integra a estrutura curricular e faz parte da oferta em tempo integral, sim. Se está contida na estrutura curricular do município, se está contido no projeto político-pedagógico da escola, se é parte integrante da jornada do estudante computando para alcançar ou 800 horas, né? Ou no mínimo 7 horas diárias para se caracterizar tempo integral, aí pode receber de 70. Mas se não, se é um trabalho de treino conduzido pelo esporte, que não tem nenhuma relação com a educação, não pode receber porque não está em efetivo exercício. Então, essa questão é muito importante, a gente sempre tem que retomá-la e tratá-la aqui, porque isso está causando muita dúvida na cabeça das pessoas. E aí, da mesma forma como as pessoas estão pegando assistente social e psicólogo e colocando na educação, estão pegando também professor de educação física, estão também pegando professores que estão na cultura, que estão em outros lugares, colocando tudo dentro de 70 e tudo dentro do Fundeb, só que não pode, só se isso estiver contemplado na estrutura curricular, só se isso oficialmente fizer parte da jornada de atendimento do estudante para alcançar ou as 4 horas diárias, se é tempo parcial, ou as 7 horas diárias, se é tempo integral. E, claro, tudo isso tem que estar previsto, né, Emerson, no projeto político-pedagógico da escola, porque, da mesma forma, não vai poder. Se não estiver integrando o projeto político-pedagógico da escola, não vai poder. Agora, a grande questão que se põe neste momento é a discussão de quem são os profissionais da educação nos termos do artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E aí, gente, é importante a gente entender aqui a hermenêutica, que é não olhar apenas para o artigo 61 da LDB, mas olhar para o artigo 37 da Constituição Federal, olhar para o conjunto do ordenamento jurídico brasileiro e saber como todas as leis se encaixam e se complementam. Por quê? Cozinheira é profissional da educação? Não. Ela é, sim, uma trabalhadora, uma servidora da educação, mas ela não é profissional da educação. Por quê? O artigo 61 da LDB fala que, para poder ser considerado como profissional da educação, precisa ter formação técnica, mesmo que seja em nível médio. Porém, formação técnica de nível médio não é um ensino médio comum como a gente conhece, mas é educação profissional de nível médio. Educação profissional de nível médio. Então, assim, desta forma, precisamos lembrar que profissionais de educação são aqueles que têm formação técnica. Ponto. É isso uma coisa. Agora, a cozinheira foi lá e fez aquele curso, né, do pró-funcionário, ou fez um curso técnico, e digamos que hoje ela tem formação técnica. E ela tem lá o curso técnico, hipoteticamente, de técnica e alimentação escolar. Beleza, ela tem um curso técnico. Ela vai ser lançada no 70? Não. Também não vai. Mas por que ela não vai ser lançada no 70? Porque ela não ocupa um cargo técnico. Plano de carreira. Primeiro, para a gente ter um plano de carreira profissionais de educação, a gente precisa mudar o nosso plano de carreira, que hoje, geralmente, ele é do magistério. E aí ele tem que ser plano de carreiras profissionais de educação, que vai ter 2 grupos. Um grupo do magistério, que todo mundo sabe. Quem faz docência faz suporte pedagógico. E um outro grupo dos demais profissionais da educação, e eu posso ter lá técnico em alimentação escolar, técnico em secretaria escolar, técnico em multimeios. E quando eu crio no meu plano de carreira
cargos técnicos, as pessoas precisam entender que as atribuições desse cargo terão que ser técnicas. Se eu queria o cargo técnico em alimentação escolar, a atribuição não pode ser igual à atribuição de cozinheira, tem que ser uma atribuição técnica. E tem que exigir a formação técnica de educação profissional de nível médio dessa pessoa. Ok? Ok. Ah, não, eu vou mudar meu plano de carreira para que eu quero colocar todos os profissionais de educação, o que eu acho que é muito bom. E aí vou lançar todo mundo 70. Beleza, então vai lá e cria o cargo técnico em alimentação escolar. Ok. Então eu criei o cargo técnico em alimentação escolar. Mas aí eu já criei o cargo técnico. Eu posso pegar a cozinheira que fez o curso técnico de alimentação escolar e mudar ela para o cargo técnico de técnica de alimentação escolar? Eu não posso, porque o artigo 37 da Constituição diz que o acesso a cargo público se dá apenas por meio de concurso. Além disso, a súmula 43 do Supremo Tribunal Federal veda a transposição de cargo. Por mais que eu crie o cargo de técnico em alimentação escolar, eu não posso pegar a cozinheira, que fez o curso técnico, por exemplo, e levar ela para o cargo técnico, porque isso seria transposição de cargo. Então, gente, se nós queremos contemplar, para além do magistério, outros profissionais da educação dentro da parcela dos 70%, a primeira coisa que nós precisamos fazer é alterar as estruturas dos nossos planos de carreira para transformá-los em planos de profissionais da educação e não apenas plano de carreira do magistério. Dentro do plano, eu preciso criar cargo técnico, técnico em secretariado escolar, técnico em alimentação, técnico em multimeios, técnico no que eu quiser, sem nenhum problema, tá? Crio os cargos técnicos. E aí eu preciso fazer concurso. Ah, mas a cozinheira não vai fazer um concurso. Desculpa, não é comigo que tem que brigar com o artigo 37 da Constituição. Não fui eu que criei o artigo 37 da Constituição. E aí muita gente está falando pelo Brasil inteiro, outro dia eu estava conversando com a Maristela sobre isso e tal, que estão pegando e estão fazendo transposição de cargo e falando, não vai dar nada. Tá bom, daqui 10 anos você sai do cargo, eu quero ver o oficial de justiça chegar na tua casa com 2 pastas para você assinar uma de improbidade e uma ação criminal. Quem vai pagar advogado para você se defender? Então, eu falei isso outro dia, contei para a Mara, lá no Undime do Mato Grosso, porque o povo está fazendo cada maluquice aí que é desesperadora. E aí, gente, lembrem, na casa da gente, na iniciativa privada, se a lei não proíbe fazer, você faz tudo. Você faz tudo. Faz, inclusive, do jeito que você quiser. Aqui no poder público, a regra é diferente. O poder público opera por meio do marco legal. O poder público opera por meio da legislação. Aqui no poder público, a gente só faz o que a lei fala para fazer e da maneira como a lei fala para fazer. Então, esta questão da discussão dos profissionais da educação, ela precisa ser compreendida com maior profundidade para que a gente evite transtorno, dor de cabeça para todo mundo. É possível contemplar outros profissionais dentro da parcela dos 70%? É. Mas aí eu preciso, então, criar os cargos técnicos, definir nesses cargos técnicos atribuições técnicas, estabelecer que esses cargos precisam ser ocupados por pessoas que têm formação técnica, nem precisa ser de nível superior, pode ser de nível médio, desde que seja educação profissional de nível médio, fazer um novo concurso, para que essas pessoas possam integrar a carreira dos profissionais de educação. Ah, Carlos, mas aqui no meu município eu tenho uma questão que é agente de desenvolvimento infantil, sei lá qual o nome, alguém que está atuando em educação infantil. E hoje eles não estão no plano do magistério. Eles podem entrar nos 70%? Então vamos de novo fazer uma análise da hermenêutica. Olha só, digamos que eu criei lá um cargo e fiz concurso que se chama auxiliar de desenvolvimento infantil, educador infantil, seja lá qual for o nome. Quando foi criado o cargo, seja qual foi a gestão, lá foram definidas quais são as atribuições desse cargo. Se dentro das atribuições a gente percebe que elas são atribuições pedagógicas e
na educação infantil, o brincar e o cuidar são pedagógicos, então se lá atrás, digamos, cargo de educador infantil, criou o cargo e as atribuições são pedagógicas, e se exigiu formação pedagógica, ensino médio, magistério ou pedagogia, esta pessoa, ela não apenas é um profissional de educação, como também é um profissional do magistério. Por quê? As atribuições são pedagógicas e foi exigida a formação pedagógica da mesma forma. E aí, claro que eles podem integrar os 70%, claro que eles podem integrar o plano de carreira. Eu só preciso lembrar, quem tem este exemplo, por exemplo, que neste caso o buraco é mais embaixo, porque se a atribuição é pedagógica e o cargo exigiu formação pedagógica, ele não apenas é um profissional da educação, como é um profissional do magistério. E como profissional do magistério, ele tem direito a piso e a hora atividade. Ah, meu Deus do céu, vai quebrar a prefeitura. Falta de planejamento lá atrás, desculpa a minha sinceridade. A Lei 11.738, que criou o piso, ela não criou piso e hora atividade, 1/3 de hora atividade, para quem ocupa cargo público de professor. Ela criou piso e hora atividade para todo profissional do magistério, independente da nomenclatura do cargo. Então, eu vejo que no Brasil hoje nós temos muito problema de conflito de legislação no âmbito local. Muito conflito no sentido de que as legislações no âmbito local não respeitam o conjunto do ordenamento jurídico e, por isso, tem dado tanto problema em todos os municípios, tá? E aí, eu fiz essa introdução inicial, Emerson, você que está comandando aí as perguntas e tudo mais, e antes da gente falar do VAT, depois sobrar tempo para a gente falar do VAT, vamos ver as dúvidas, vamos conversar um pouco sobre essa questão aí, pode ser? E pode apresentar as dúvidas aí, vamos dialogar um pouco. Sanches, me ouve? Estou te ouvindo bem. Legal. Bom, quando tu deste o teu bom dia, eu já tinha um punhado de perguntas na mão, tá? Então... Agora você tem 10 punhados. Então é possível que a pergunta vai ser redundante, mas nós vamos respeitar aqui quem enviou a pergunta, tá bom? Tá certo. Então vamos lá, a primeira delas aqui. Quais profissionais, de fato, podem ser pagos com os 70%? Por exemplo, coordenadora, atuante na Secretaria Municipal de Educação, professora concursada da rede, pronta no 70%. Pode no 70%. Acabaste de falar. É profissional do magistério, é profissional da educação, só para dar o argumento jurídico para vocês. Por que que pode? É profissional do magistério, integra, portanto, o quadro maior de profissionais de educação, está atuando no âmbito da rede municipal de ensino, está atuando em atividade meio. Não é atividade fim lá dentro da escola, mas é atividade meio para funcionamento da Secretaria de Educação. Continuando. Sanches, na mesma linha, se essa coordenadora, assessora ou o próprio secretário for um cargo em comissão, o CC, pode receber dos 70, porque artigo 26, anotem lá, por favor, e vai estar no material, artigo 26 da Lei 14.113, que regulamenta o Fundeb, define que, no seu inciso 2º do artigo 26, define que, independente do vínculo contratual, o profissional da educação, seja ele concursado, contratado, comissionado, pode integrar a parcela de 70%. Ponto, parágrafo, Emerson. E o caso do secretário de educação? Então, eu falei que pode lá o diretor da escola que está em cargo comissão, o pessoal da secretaria que está em cargo comissão, todo mundo pode. Ponto, parágrafo. E o secretário de educação? O secretário de educação, ele é um agente público. Ele não está atuando na rede como profissional do magistério.
ele pode receber da parcela dos 30, mas não pode da parcela dos 70, porque o que deve regulamentar a remuneração dele não é o plano de carreira. E se o plano faz, está errado, porque ele tem o exercício da sua atividade como secretário regulamentado pela legislação que organiza e disciplina a estrutura administrativa do município, e lá se define todas as secretarias, como é a remuneração de todos os secretários e tudo mais. Então, o secretário nos 30, o restante, todo mundo pode integrar os 70, né? Mas, claro, Emerson, só para a gente lembrar, desde que as pessoas estejam em efetivo exercício ali na secretaria, né? Muito bem. Tu está indo muito bem até agora. Vamos lá. Muito bom. Espero passar no final da prova aí. Vamos lá. Segundo informações e orientações da CNM, informações sobre o tema, numa roda de conversas, Marisa Abreu enfatizou sobre a equipe técnica da Secretaria de Educação. Todos os profissionais técnicos, desde que tenham formação específica para o cargo, podem receber dos 70%, inclusive o secretário de Educação. Se sim, onde será informado no CIOP? Emerson. Mas entra a parte do CIOP agora. Aham. Vamos lá. A pergunta é ótima, ela é a mesma pergunta anterior. A Marisa, no meu entendimento, está certa. A única coisa que eu discordo por conta do ordenamento jurídico, e aí que eu falo que educação, a gente sempre tem que prevalecer a hermenêutica, que é analisar todos os artigos, todas as leis, só está fora o secretário de Educação, porque ele é agente público. O restante da secretaria, todo mundo pode, sem nenhum problema. Agora Oi, Emerson. Oi, me ouve? Oi, voltou. Ah, tá bom. É só a questão do secretário de Educação, então, Emerson, tá? Eu faço essa ressalva. Eu repeti a pergunta em função da fala da Marisa Abreu sobre o secretário. Sim, ótimo. Emerson, se o Tribunal de Contas aí disser que pode. Estão falando que tem tribunal aqui na região Nordeste que vai falar que pode o secretário de Educação receber. Beleza, se o tribunal falar, pode. Agora, se o tribunal não falar, gente, por causa de uma pessoa, deixar dentro de 70 e correr um risco, para quê? Vamos lá. Tem alguma possibilidade de repensar sobre o gasto dos 70%? Como foi um ano sem a permissão de novas contratações, ou seja, a abertura de vagas, bem como o aumento em função da 173, da lei, né, complementar, os municípios não estão atingindo os 70%. Não teria como permitir gastos, talvez, com aquisição de permanente, manutenção? Olha, a pergunta é ótima. Eu estou, neste momento agora, acabando de fechar uma pesquisa nacional dos anos 2019 e 20. Quem registrou, quem não registrou a informação no CIOP, quanto gastou, quanto não gastou. E aí, talvez, até eu tenha um dado fresco aqui. Estou terminando de fazer um trabalho para a Lema. E só para vocês saberem, no ano passado, no Brasil, só para vocês entenderem, não cumpriram os 60%, apenas 0,2% de todos os municípios do Brasil. E só para vocês verem, eu estou falando com vocês, estou abrindo aqui meu material que nós estamos fechando a pesquisa hoje. Na nossa República Independente dos Pampas, o que aconteceu nos anos 2019 e 2020 é que nós temos um universo muito grande de municípios, muito grande não, mas nós temos aí, acho que dá uns 20, mais de 20 municípios que não registrou dados no CIOP. Mas eu estou passando aqui e eu estou vendo que o ano passado, até agora encontrei um município, até agora encontrei segundo município, até agora encontrei no Rio Grande do Sul, apenas, estou terminando aqui, 3 e
o ano passado, no estado do Rio Grande do Sul, apenas 3 municípios não cumpriram os 60%. O resto, todo mundo cumpriu. Este ano, tá? E olha só, o ano passado nós tivemos um problema que foi o seguinte, né? Com as atividades não presenciais, muita gente acabou diminuindo a despesa porque reduziu a ampliação de jornada e reduziu até contratações. Este ano acontece a mesma coisa. Só que este ano o que está acontecendo, que talvez a gente não está prestando atenção, Emerson, é que a receita está crescendo, viu? E por conta do ICMS que o Estado, e outro dia eu conversava com a Alessandra, que trabalha com a Maristela em Novo Hamburgo, o dinheiro que o governo do Estado vai repassar aos municípios, por conta aí da venda aí, acho que é da empresa de energia e tal, e aí acho que vai dar um crescimento de receita de ICMS e tal, o que vai acontecer, gente, é que a receita do Rio Grande do Sul vai acabar sendo um pouquinho maior. Então, hoje está difícil, e no fechamento do ano vai ficar um pouco mais difícil para alcançar os 70% para quem não está alcançando. Ponto. A gente pode aumentar a despesa com o pessoal? Não. Inclusive, eu estou deixando no material para vocês o artigo 8º da Lei Complementar 173, que fala que a gente não pode aumentar a despesa com o pessoal. Ponto. Mas, se eu tenho que, para atender meus alunos, eu tenho que ter ampliação de jornada, se eu tenho que ter mais professores, ou se eu estou cumprindo o meu plano municipal de educação. Ainda ontem aqui com a prefeita de Caruaru, a gente consultava o Tribunal de Contas de Pernambuco, o tribunal falava, prefeita, se você está abrindo vagas de educação infantil, está abrindo novas escolas e vai ampliar tempo integral, pode aumentar a despesa com o pessoal, não tem problema nenhum. Então, o que a gente precisa fazer, quando a gente está com essa dificuldade de atingir os 70%, é saber o que fazer, mas fazer um bom diagnóstico para demonstrar o que você vai fazer. Fez um bom diagnóstico, falar, olha, eu estou aqui tendo mais atividades, eu preciso ampliar a jornada de professor, eu preciso contratar professor para isso, para aquilo, explicar tudo certinho no papel, tem que sentar com o prefeito, com o jurídico da prefeitura, e aí tomar uma decisão. Agora eu tenho que ser muito sincero para falar para vocês. Se não tiver um baita de um diagnóstico, jurídico nenhum de prefeitura vai concordar que se aumente a despesa com o pessoal em 2021 por conta da Lei Complementar 173. Se isso não tiver amarrado com uma efetiva necessidade da rede, ou se isso não tiver amarrado com o Plano Municipal de Educação, eu duvido o procurador jurídico que vai dar parecer favorável, que vai ser favorável a isso. Então, o que a gente precisa agora é de muita capacidade técnica para entender o que pode ser feito e, principalmente, o que precisa ser feito na minha rede. E, num segundo momento, fazer um diagnóstico, Emerson, para saber como comprovar a necessidade dessa despesa e demonstrar como efetivamente seria essa despesa. Claro que, se você vai, por exemplo, ampliar a jornada, segue a lei municipal e veja qual é o trâmite para ampliar a jornada. Se você vai contratar, o município tem que ter lá uma lei de regime diferenciado de contratação, segue o trâmite para ver como tem que fazer esse tipo de contratação. Não é fazer de qualquer jeito. Uma coisa é atender uma lei, uma coisa tem que atender a outra, e tem que atender tudo. Agora, para quem não atingiu 70%, não restará outra alternativa do que, senão, no final do ano, fazer rateio. Para fazer rateio, prepara projeto de lei, manda para a Câmara, contando o que vai ser feito, como vai ser feito, por que vai ser feito, qual o mecanismo que vai ser utilizado para a divisão do recurso, quem vai receber quanto, e a Câmara vai ter que aprovar rateio. Mas estão falando que vão flexibilizar isso. Ó, gente, eu conto muita piada, né? E uma das piadas que eu mais ouço na história da educação brasileira é que vão acabar flexibilizar os 25%, inclusive um prefeito do Rio Grande do Sul, no dia 28 de dezembro, discutiu comigo ano passado que ia dar tempo de aprovar na Constituição uma flexibilização do ano de 2020, dia 28 de dezembro, ele discutiu comigo que ia dar tempo de aprovar a flexibilização dos 25%. Claro que não foi. Uma emenda, isso tem que ser emenda constitucional. O Congresso, do jeito que está, não deu ano passado e não vai dar esse ano, gente. Desculpa, não tem clima para aprovar esse tipo de matéria, flexibilizar os 70%,
do Fundeb e flexibilizar os 25. E aí, com muita sinceridade, vou falar, se estamos tendo problema para atingir os 70, é porque nós temos problema na nossa estrutura de carreira, mas também porque a receita do Rio Grande do Sul está crescendo mais do que inicialmente se estimava, se esperava. Se puder fazer alguma coisa, faz dentro da lei, para atender uma necessidade da rede, Emerson, e para cumprir o Plano Municipal de Educação. Deixa eu completar, Sanches. Nós tivemos, anterior à tua fala aqui, a secretária adjunta de Educação aqui do Estado, falando de uma previsão agora do segundo semestre de um retorno presencial mais efetivo, tá? Com pelo menos, seguindo os protocolos, 50% dos alunos com obrigatoriedade para a escola. Isso vai nos remeter a precisar da reforço escolar. Esses alunos passaram um ano e pouco aí, né? Sabe-se como, né? Que tipo de aprendizagem. E outro assunto muito em pauta é o autista, que nós precisamos contratar para dar conta de ajudar o professor lá. Como fica um 7.3? É mais ou menos isso que você vinha falando? Exatamente isso. Por exemplo, a demanda, eu tenho ouvido isso em todos os lugares, para atendimento de inclusão de educação especial é gigante nesse momento. O que a gente precisa fazer, Emerson, acho que você vai bem pontual aí com essa sua abordagem, é comprovar que precisa desse profissional, comprovar que ele não é algo que vem de fora para dentro na rede municipal sem que haja necessidade. Essas coisas a gente precisa fundamentar, pôr no papel, tem que pegar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei lá de 2013, acho que o Conselho Estadual de Educação tem norma regulamentando a oferta de educação especial, se amparar nisso, se amparar também em norma de Sistema Municipal de Ensino, sobre oferta de educação especial e inclusiva, e aí, a partir de tudo isso, preparar um documento com uma justificativa, demonstrar quantas pessoas são, quanto vai custar, o que é, para que se justifique. Nesse contexto, eu acho que é possível e é viável, e tenho visto manifestação positiva de muitos tribunais por aí em relação a isso. Certo. Sanches, você falou uma coisa aí que eu concordo muito, aliás, todas eu concordo, mas que é o diálogo, né? Seria, deste momento, presidente Maristella, uma sugestão de nós nos aproximarmos do Tribunal de Contas do Estado para uma conversa? Então, eu conversava há um tempo atrás com o Diego sobre até outra demanda, e acho que, se possível fosse, a Undime tentar uma conversa com o tribunal, porque o tribunal, se você for lá e consultar tal coisa, de repente, da forma como se faz a consulta, ele não vai responder. Por isso que eu acho que o diálogo era muito importante e talvez pautar 5 ou 10 principais assuntos. Não adianta colocar 50, o ideal é que até fosse 5, tentar sentar com o tribunal e falar, olha, nós temos este problema em 2021, por conta de Lei 173, por conta de primeiro ano de gestão, por conta de, talvez, elevação de arrecadação do Rio Grande do Sul, do Estado do Rio Grande do Sul, por conta de tal coisa, nós temos esses 5 problemas. Nós gostaríamos de fazer isso, isso, isso e isso. E eu acho que isso de uma maneira mais informal, de uma maneira mais pactuada, porque a Undime tem a representatividade que tem e poderia dialogar em nome de todos os municípios. Acho que valeria muito a pena esta conversa. Eu recentemente vi o pessoal do Rio Grande do Norte conversar com o Ministério Público sobre essas e outras questões, e não era Tribunal de Contas, mas vejo quão receptivos são os órgãos de controle e fiscalização quando se busca o diálogo, não para arrumar subterfúgio, para não aplicar, para não investir, para isso, para aquilo, não, mas para mostrar que existe o problema, e aí a gente precisa desenhar o problema. Agora, Emerson, desculpa, eu vou falar um negócio aqui para você. Há uma preocupação nacional hoje no Brasil sobre 2 aspectos. Um deles é que cresce em muitos lugares o número de professores que está rejeitando a vacinação e aí, em tese, não tem como retornar à aula presencial. Esse é um problema que eu não sei como está aí, mas essa semana só se fala disso no Brasil inteiro. A coisa está muito complicada. E o segundo problema é que
o parecer que o Conselho Nacional de Educação aprovou esta semana, que vocês viram, que tem o objetivo de recomendar o retorno das aulas presenciais, prevê lá, num determinado momento do texto, a possibilidade de flexibilização dos 200 dias e das 800 horas na educação infantil e da flexibilização dos 200 dias no ensino fundamental e no ensino médio. E eu tenho recebido muita mensagem de muito prefeito falando o seguinte: Sanches, mas isso é bom demais, é melhor ficar com as escolas fechadas porque a gente economiza. Só que aí eu falo, prefeito, você economiza, mas daí você não atinge os 70, não atinge os 25. E aí? Então, gente, na linha do que o Emerson falou, estou concluindo aqui, acho que nós precisamos melhorar a nossa conversa e a nossa relação com o prefeito, com o jurídico, com Secretaria de Finanças, Fazenda, Planejamento, Contabilidade. Nós precisamos dialogar mais com eles, nós precisamos compreender melhor as questões, porque senão nós vamos ter este ano um problema muito maior do que foi o 2020 para atingir 25% e para atingir os 70% do Fundeb. Muito bem. Continuamos do Fundeb, vamos avançar um pouquinho aí dos profissionais. Sobre as contas bancárias, há uma vedação de transferência dos recursos, né, para outras contas que não sejam o Banco do Brasil ou Caixa Federal. Na prática, o que significa que as prefeituras, como ficam as prefeituras que pagam os professores em outros bancos? Inclusive está circulando para os prefeitos uma pesquisa da CNM, não sei se todos aqui receberam, nós já recebemos, né? Mas olha só, gente, talvez é assim, a gente precisa se adaptar às regras legais. Então tem a portaria 218 do Tesouro Nacional da FNDE que fala, a conta do Fundeb tem que estar num CNPJ da Secretaria de Educação, ponto. 2, pode estar no CNPJ da Prefeitura? Não, tem que estar no CNPJ da Secretaria de Educação, ou vai dar problema, se já não deu, vai dar. 2, quem responde por essa conta? O secretário de Educação e o prefeito. 3, posso tirar dinheiro dessa conta e botar em outra conta? Não. Dessa conta só sai o dinheiro para a transferência, e tudo por meio de transferência, não existe mais cheque, todo mundo sabe, desde 2010 não existe mais cheque, uma luta e uma vitória da Undime Nacional e das Undimes estaduais, inclusive do Rio Grande do Sul. O dinheiro só sai da conta e por transferência eletrônica vai para o beneficiário final. Quando a prefeitura tem um processo de licitação das contas bancárias para efeito de pagamento, a prefeitura pode fazer? Claro que pode, a autonomia do ente federado, a prefeitura tem o direito de fazer. O que tem que fazer é mudar a sistemática dentro da prefeitura e, a hora que você vai pagar, você tem que mudar o teu processo. E como se é feito isso? Mas eu já tenho um sistema de RH, de folha. Dane-se o sistema, tem que mudar o sistema. A lei mudou, o sistema tem que mudar. Mas a empresa não quer. Cancela esse contrato, faz outra licitação, porque, no mínimo, a empresa não está dando conta do recado. Tem que pegar o dinheiro da conta do Fundeb, que está na Caixa Econômica, ou no Banco do Brasil, e ir para a conta, por exemplo, do professor Fulano da Silva, lá no, sei lá, Bradesco, lá no Itaú. E aí você faz ponta a ponta, sai da conta do Fundeb e vai para a conta do professor João da Silva lá, beneficiário do recurso. Mas aqui a gente usa outra sistemática porque o sistema de informática não dá certo para fazer isso. Tem que mudar o sistema de informática, gente. Tem que mudar o sistema de informática. Você foi avaliado com nota 10, Sanches, acabaram as perguntas, você foi aprovado pela banca. Nossa senhora, você não sabe que isso representa importante dos amigos gaúchos. Emerson, em linhas gerais, em contexto Sanches, geral... Fala. Pintou mais uma aqui. Vai, por favor. 9,5, então, espera aí. Despesas temporárias podem aumentar, por exemplo, contratos emergenciais até o final do ano letivo. Então, vamos lá. Que tipo de contrato? De pessoal que a gente está falando, Emerson? A despesa com pessoal? Quem fez a pergunta? Sim.
É contratação de temporários, é isso? Pode, se você conseguir justificar e explicar que, para garantir qualidade e atendimento dos alunos, precisa desses profissionais. Só que se você não justificar, não pode. Quase me escapou uma pergunta aqui, Vai lá. O secretário Odilar me chamou a atenção. No caso do psicólogo, existem municípios, Sanches, que têm um consórcio entre municípios que contratam esses profissionais. Pode entrar no 70%? Olha só, se é consórcio, quem está pagando é o consórcio, não é o município. Aí o município faz uma transferência para custeio de despesa lá para o consórcio. Da forma como esse município vai fazer essa transferência, você não pode lançar nos 70, porque não é um pagamento direto de remuneração. Você está pagando outra, o consórcio tem que ver a forma como ele contrata a pessoa. Eu não recomendo que colocaria no 70, porque eu vejo problema. Assim como Maristela, outro dia conversava muito comigo sobre isso, se eu tenho uma organização da sociedade civil que tem termo de parceria, de fomento com a prefeitura e oferta lá, seja PAI Educação Especial, seja uma escola de educação infantil, eu vou fazer a transferência do recurso. Eu posso transferir de 70? É dos 30 que eu tenho que transferir. A lei 14.113 é muito clara nesse sentido, tá? Mas a escola essa instituição lá vai pagar salário. Tudo bem, mas você não está destinando dinheiro para pagar profissional da rede em efetivo exercício. Então, não pode. Quando você fizer esse tipo de transferência para pai e tal, é da parcela dos 30, não é dos 70%. Sanches, eu vou passar aqui para a presidente, te agradeço muito a parceria. Emerson, deixa eu te falar encerrar? Mais uma Olha coisa só. Você deixa? Recebi a incumbência de encerrar, então, aqui. Tá bom. Tá bom. Sanches, muito obrigado mesmo pela participação. Foi uma pauta muito pedida ao longo da semana pelo secretário de Educação aqui da Undime e clareou muito mesmo. Nós vamos replicar, então, essas dúvidas, né, entre os colegas aqui do nosso Rio Grande do Sul, a República do Pampa. Muito obrigado, espero que o clima esteja agradável aí pelo Nordeste, porque aqui andou feia a coisa, viu? Sim. Obrigado, Sanches, abraço. Tá bom, um abraço. Depois vou mandar um material, Diego, que você pode compartilhar com todo mundo. Um abraço, gente, até mais.